tudo começa na venda e acaba na venda. Inclusive, pensa comigo, tu vai começar uma empresa, tu vende o projeto da empresa. A empresa não deu certo, tu tem que vender a empresa. Vender as máquinas, vender o estoque, ou seja, tudo começa numa venda e acaba em uma venda. Rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um local onde a gente discute sobre empreendedorismo na raiz, liderança, gestão de pessoas, gestão de crise. E hoje o tema é maravilhoso. Vendas, o motor de todo negócio. E hoje a gente vai falar, quem não sabe vender, não sabe fazer negócio. Se você chegou aqui pela primeira vez, é novo por aqui, já quero te pedir uma coisa. Te inscreve no canal, compartilha, comenta, curte se está gostando, tanto no Spotify quanto no YouTube. Segue a gente porque toda semana sai um episódio inédito e um tema relevante para o empreendedorismo. Se você gosta do tema, se você gosta de venda, você chegou no programa certo. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero começar dando as boas-vindas para a mesa aqui hoje. Na verdade, o meu papel aqui, como eu sempre digo, é só não atrapalhar vocês, tá? Então, se eu estiver atrapalhando, vocês me avisam, me dão um cartão amarelo, que vai ficar tudo certo. Pastor Gabriel, seja bem-vindo, mais um podcast aí para nós hoje sobre vendas, hein, pastor? Beleza. Graça e paz, amados aqui da mesa e também a nossa audiência. Eu tenho certeza que hoje nós vamos explorar um tema que é o motor de todo negócio, né? Onde não tem venda, não há negócio. Onde não tem venda, não há provisão. Então nós precisamos aprender a vender e nós vamos hoje puxar tudo aqui do nosso convidado. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse podcast. Fica com a gente. Maravilha. Eu sempre vivi a briga entre o operacional e o comercial, né? Ou entre a fábrica e a venda. Então sempre foi uma briga e hoje eu estou curioso o que vai rolar aqui, porque eu vou provocar bastante nesse sentido, né? Antes de dar as boas-vindas para o nosso convidado, quero reforçar o pedido para você. Se você ainda não segue o nosso canal, ainda não segue o nosso perfil, faça isso agora. Clica no sininho para não perder nenhuma novidade. A gente está falando aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, de dentro da Carral Church, uma igreja que vem incentivando esse movimento cada vez mais através do Ministério Carral Business. Então, é uma benção. Eu quero que você nos siga, manda o teu feedback para saber se tudo está gostando, se você está gostando, está sendo legal para você aí. Bom, nosso convidado hoje aqui é mais que especial. Além de um amigo, um irmão em Cristo, um cara que manja de vendas. E hoje a gente vai explorar, é nossa vítima aqui hoje. Pastor Moisés, grande honra te ter aqui. Prazer demais. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui. Seja bem-vindo aos Neemias. Isso aí, bem-vindo. Boa noite, paz a vocês, paz a todos. E é uma honra estar aqui nesta noite, poder compartilhar um pouco, né, dos 25 anos de carreira, né, da área comercial, de B2B, né, e um total de 26 anos com B2C. Um ano de experiência com B2C. Depois eu explico mais, né, um pouco que vem a ser essas diferenças, mas é com muita alegria que eu participo hoje desse episódio. Baixo, quase a minha idade, 25 anos. Vai ser bênção, tenho certeza. Não sei se a gente vai conseguir consolidar 25 anos e 1 hora aqui de programa, mas com certeza a gente vai fazer o nosso melhor. Antes de começar o nosso bate-papo, de entrar no tema, queria pedir para o pastor Gabriel orar pela audiência e pelo programa, pastor. Vamos lá. Oremos então. Espírito Santo, tu és bem-vindo e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós vamos com certeza aprender, vamos crescer e em nome do Senhor Jesus Cristo nós queremos te dar todo o louvor e toda a glória. Abençoe as nossas vidas, nos conduza, Senhor, com a palavra de sabedoria, de conhecimento e também, Senhor, o nosso coração aberto e também o da nossa audiência, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos e te convidamos. Esteja conosco, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pastor. Obrigado. O tema hoje é vendas, o motor de todo o negócio. Você gosta de vender? Você é um bom vendedor? Você é empresário? Você que está nos vendo? O que você acha de importante no momento de vender? No momento, a venda acaba quando eu tiro o pedido, quando eu entrego o produto, quando eu entrego o serviço? Quando que a venda começa, quando que a venda termina? E hoje a gente vai explorar ponta a ponta, né? Esse pipeline, vamos explorar funil de vendas, mas principalmente as técnicas de venda em cima de alguém que tem experiência
com mais de 2 décadas e meia aí de experiência, a gente vai tentar tirar todas as lições. Mas antes, a gente entrar um pouco mais na parte corporativa, o que a Bíblia nos diz, pastor, sobre vendas? Não acredito, nosso manual, a gente tem aqui o desafio, pastor Moisés, de todo e qualquer tema nos Neemias, a Bíblia tem que ter resposta. Como a gente está falando de empreendimento. O que a Bíblia nos diz sobre O pessoal vendas? me deixa no estreito aqui, mas Jesus sempre tem um escape. Não, né? Jesus. Essa eu deixo pra ti. Fala da Bíblia que eu falo dos negócios. A Bíblia sempre tem um escape. Então vamos lá, Provérbios 11, 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Queridos, olha só, vender é o ato, vamos dizer assim, onde culmina o negócio. As coisas começam a dar certo quando acontecem a venda. Né? A gente pode preparar o escritório, pode preparar a equipe de compras, pode preparar o financeiro, pode preparar a diretoria, mas se não tiver uma venda bem feita, nada acontece dentro da empresa. Então, a venda é o motor, a venda é o que faz acontecer. Mas quando a Bíblia diz que haverá bênção sobre a cabeça de quem vende, eu consigo entender que a bênção só vem quando a pessoa que é o vendedor, ele aprende alguns princípios. E aí eu cito algo aqui como honestidade, como ser justo nas transações, como evitar ganância, o amor ao dinheiro, ou ser responsável, trabalhar com justiça, com amor, com empatia, entre tantos outros tópicos que nós podíamos explorar agora. Mas quando nós vemos que existe bênção, significa que Deus aprova. Toda vez que Deus libera bênção, Ele está te impulsionando, te capacitando, não é isso, pastor? Te capacitando, te ungindo para algo maior, te preparando para conseguir algo ali na frente. Então, quando vem a bênção sobre a cabeça do vendedor, ninguém pode segurar. Não tem cara feia, não tem objeção, não tem cliente ruim. Não existe dificuldade para quem está debaixo da bênção de Deus e é um vendedor. Eu tive que aprender a vender. Eu precisei aprender. E eu sou um aprendiz empírico, eu não estudei venda. Vim estudar agora no curso Empreendedores. Mas eu fui aprendendo, com tentativa e erro e vendo como é que as pessoas faziam e como não devia fazer. E consegui pescar algo, né, que a gente precisa conhecer qual é a dor do cliente, qual é a necessidade do cliente, o que ele mais, o que mais chateia ele, o que mais incomoda. E ali a gente tem que preparar uma solução que traga paz ao coração do cliente. Quando essas duas coisas acontecem, fecha e as coisas começam a acontecer. Né? Então, por esse caminho, eu acredito que a gente vai andando aqui nesse podcast. A bênção na cabeça do vendedor. Toda vez que eu vejo a bênção chegar, a Bíblia diz que a gente não correrá atrás da bênção, não é assim, pastor? Deuteronômio 28 diz que eu não correrei atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de mim. Eu não precisarei correr, ela vai vir atrás de mim. Né? Todas as bênçãos te alcançarão, diz Deuteronômio 28. Então, se tem bênção na cabeça de quem vende, e vende com princípios bíblicos, vende com justiça, com honestidade, com trabalho, com esforço, sem ganância, mas sim com coração em Cristo, a bênção corre atrás desse vendedor. Não vai faltar venda, não vai faltar negócio, não vai faltar cliente, não vai ter tempo feio, em nome de Jesus. Vamos caminhar nesse tema aí. Maravilha. Vamos lá. E como é lindo, cada vez que a gente começa com essa pergunta, é uma dinâmica aqui do nosso bate-papo, sempre perguntar para o nosso manual, a gente tem chamado a Bíblia de Manual do Empreendedor. Talvez vire até um outro momento aí, né? Mas o vendedor, na minha visão, e eu sempre estive no outro lado, pastor. Eu estava comentando aqui antes de começar, e tu falaste que 25 anos vendendo, eu sempre era o cara que entregava o que tu vendia. Né? Eu acabava... E sempre tive muitas dificuldades desse relacionamento, do operacional com o comercial. Né? É como muitas vezes o comercial acaba vendendo uma expectativa, o operacional não entende a expectativa, e sempre esse silo, essa lacuna entre as áreas. Assim, por exemplo, com uma área de price, a área de precificação, não entendia muito bem a estratégia de precificar, e depois se tinha prejuízo, se colocava a culpa em vendas. O que eu vi, né, ao longo da carreira corporativa, que o vendedor sempre é muito injustiçado. Muito injustiçado. Mas também vi muito vendedor ruim.
Muito vendedor ruim, tirador de pedido apenas. Só o cara que estava ali, sabia tirar pedido. Na hora que tu ia para a página 2 de conversar, de vender, né? Não recebia a bênção, pastor, tu acabou de falar. Porque, na verdade, ele não fez uma boa venda. Não. Ele só estava vendendo, informando o cliente que tinha um produto naquela característica e torcendo que ele Talvez comprasse a partir daquilo. Mais informando do que vendendo. Perfeito. E aí, o que eu quero trazer de reflexão em cima do que o senhor trouxe? Para mim, um bom vendedor que é abençoado, conforme foi trazido para nós à luz da palavra, é o vendedor que entende a essência do que está provocando no cliente. Quando eu fico imaginando assim, se eu vendesse, vamos pensar assim, remédio. Eu estou vendendo o efeito ou a expectativa do efeito? E aí eu quero enganchar aqui uma reflexão, pastor. Quando um bom vendedor trabalha e ele é abençoado, ele vende mais a expectativa ou ele vende o resultado? O que nesses 25 anos que tu viveu, o que mais tu viu as duas coisas? Como é que tu vê? Porque a minha dúvida, e voltando ao meu início da minha fala, eu tive muitos problemas com a área de vendas quando eles vendiam uma expectativa que eu, quanto a operações, nunca conseguiria entregar. Ou em prazo, ou em qualidade, enfim. Aí a questão vai por vários caminhos. Mas essa desconexão entre a estratégia de venda e a estratégia operacional, para mim, faz parte da venda. Tanto que depois de muito tempo, eu fui para a área de planejamento estratégico. Aí tu vê um pouquinho de fora, tu vê as duas pontas, né? Tu vê a área de produto, tu vê a área de pré-venda prospectando, depois tu vê a área de PCP ali, ou de área de produção, entregando aquilo que foi vendido, a área de pós-venda. Então, eu conseguia ver a cadeia inteira, o ponto a ponto, o end-to-end do processo. Só que, o que eu via? A desconexão da estratégia comercial com a estratégia de produção e estratégia operacional. E aqui que muitas empresas se perdem. E aí quem fica com o pincel na mão, quem fica na frente do cliente dando explicação, o cara de vendas. Como é que já viveu, como é que é esse processo? Porque a expectativa aqui da minha reflexão não tem certo ou errado, né? Mas é fato que quem está na linha de frente é o time de vendas. É ele que vai dar a boa notícia, a má notícia, dar o preço, fechar o contrato, pegar o aviso prévio do contrato. Ele é tudo ali. Como é que é esse imbróglio, né? E o que o senhor já viveu nesse sentido? Olha só, a base bíblica que o pastor Gabriel compartilhou é que eu tenho aqui aberta. Oh, glória. Começa por aí. Não combinaram, né? Não combinamos. Não combinamos. Mas eu vou falar só um chavão que eu aprendi há um tempo atrás, para depois te explicar para ti sobre expectativa e resultado. Tudo começa na venda e acaba na venda. Inclusive, pensa comigo, tu vai começar uma empresa, tu vende o projeto da empresa. A empresa não deu certo, tu tem que vender a empresa. Vender as máquinas, vender o estoque, ou seja, tudo começa numa venda e acaba em uma venda. Então, a razão de existir qualquer negócio está na venda, no relacionamento. E esse relacionamento faz nós entendermos a expectativa e o resultado. Porque a expectativa está de quem gerou o negócio e a expectativa está de quem quer comprar este negócio. Então, o papel do vendedor nada mais entre tantas virtudes, uma delas é mediar. Porque ele tem uma necessidade do mercado, vamos falar assim, não falando de pessoas físicas, e uma necessidade da empresa colocar aquele produto ou aquele serviço por um determinado custo que visa a permanência da empresa. Eu, como falei, eu comecei no B2C. Eu comecei vendendo serviço. Eu vendia planos de emergências médicas. E eu trabalhava com empresas e trabalhava com pessoas. Tinha um telemarketing que fazia agendamento. E eu ia lá na época de pastinha de couro. Pastinha de couro, talonário de pedido, né, preenchendo tudo. E tinha que dar a taxa de inscrição. E eu ainda administrava valor. Vendedor raiz mesmo. Não, saía com valor. Chegava na empresa, voltava com o talonário, entregava o talonário. E com o valor, olha, que deu tantos filiados, chamava por filiados, está aqui o valor. Se fosse uma empresa, a empresa permitia emitir um boleto para ele, né? Ou, quando não muito, um cheque. Cheque, né? Então, o que acontece na tua indagação aí, bem colocada, né? Ela é muito subjetiva no relacionamento de quem recebe. Eu sou vendedor. A empresa chega e fala, esse mês temos que vender X com tal margem, porque é uma questão de expansão, ou uma questão de subsistência. Primeiro subsistência, depois expansão. E aí, qual que é o resultado que chega na ponta? Na ponta se depara com uma concorrência aplicando, praticando coisas diferentes daquela que tu está sendo instruído a fazer.
Só que tem uma pessoa ou um mercado, vamos dizer assim, né, esperando aquele produto, gerando uma expectativa. Não, eu vou vender um carro para o Gabriel. O Gabriel espera comprar um carro que faça tantos quilômetros por litro, com custo de manutenção X, certo? Que vai dar tanto tempo a ter uma manutenção, e eu conhecendo o meu produto, olha, Gabriel, eu te consegui o carro assim, 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 com tais características. Eu atendi ele e atendi a expectativa da empresa. E torcemos para que se cumpra. Por isso que dentro desse curso todo tem algo que é a sorte. Vai dizer assim, como que não? Porque os problemas acontecem. A interpretação da leitura do que está sendo entregue também fica. Tu não sabe se naquele dia que tu atendeu o cliente ele estava receptivo, ou se ele estava atencioso, se ele compreendeu a tua oratória, se ele leu todas as cláusulas. Então, assim, são momentos muito sensíveis. Eu digo no meu raciocínio, nessa caminhada toda, que ela tem vários fatores sentimentais no meio. E até hoje nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Como tu apresentou, Gravataí, nós estamos no período de inverno aqui. Até isso encolhe as pessoas a negociarem. Elas tendem a ser mais reativas nesse momento. Elas não tendem a expandir, elas tendem a ficar reativas. E retrair. Então, exceto quando tu vende objetos e produtos dessa estação. Artigos de calor, calefações, né? Então isso te atinge, faz tu ter uma efetividade. Então isso também o vendedor tem que entender qual o clima do cliente, o momento do cliente, o momento da tua empresa, o teu momento, né? Porque muitas vezes não para pensar como é que o vendedor está naquele dia. Eu tive um gestor que ele falava para nós, se vocês não estão bem, não saiam para a rua. Que eu prefiro que vocês não trabalhem do que trabalhem. Olha só, isso é perigoso falar nos dias de hoje, né? Às vezes você tem uma meta para cumprir. Então, assim, eu tenho uma equipe autogerenciável de alto desempenho. Então, tu sabe que tu tem que entregar. Mas eu prefiro que tu vá lá e não faça algo mal feito para não queimar o teu trabalho e o nome da empresa. Tu falou uma coisa assim, e foi só o primeiro bloco, só alguns minutinhos aí. O vendedor vendedor é uma pessoa que tem que saber mediar, ter consciência, entender que o fator sorte está dentro do imbróglio, só algumas falas. Entender o ambiente externo, como ele impacta na decisão de quem está comprando, né? Então, para mim, aqui, nessa primeira reflexão, o vendedor é alguém que precisa conhecer profundamente seu cliente. Porque se ele não conhecer profundamente seu cliente, ambiente, estação do ano, possíveis reações impactadas pelo ambiente externo, saber mediar uma negociação, saber gerenciar expectativas, minimamente isso, e para mim isso já é muita coisa, ele não vai ter uma boa caminhada na área de vendas, né? Falou rapidamente como se ensina isso tudo, né? Como é que se produz isso tudo, porque, de novo, né? Para mim o vendedor, de toda a estratégia, né, do time de uma empresa, às vezes o empresário que está nos vendo aqui, ele é tudo, ele é operacional, daí ele vai para tá atrás do balcão, vai para frente do balcão, vai para frente, bate pro cliente, é pós-venda, é pré-venda, é logística, é tudo, né? Tu não consegue ir colocando e tirando o chapéu. Então o ser humano acaba sendo uma máquina feita para vender se ele souber entender tudo isso. Ser um bom mediador, um bom negociador, conseguir ter a leitura que até o frio ou o calor impacta na decisão de quem está comprando, decidindo a compra. E às vezes a compra tu tem um influenciador, tem um decisor, tem aquele que vai consumir depois teu produto. Então é entender toda essa cadeia, né, pastor? Então assim, hoje, por exemplo, na tua tocada lá, tu acaba às vezes sendo isso, né? O vendedor e o operador da própria venda, né? Eu venho de uma... Eu comecei nos negócios como MEI, né? Então... o microempreendedor individual é o cara que... É o MEI tudo. MEI faço tudo. Pastor Moisés, é o cara que está no meio de tudo. Ele compra, ele tem que comprar bem, porque isso influencia na margem de lucro dele. Ele tem que vender bem, porque isso também vai influenciar. Ele tem que dar um bom atendimento, porque senão ele nunca mais volta. Ele tem que dar um pós-venda, né? O pós-venda é uma venda. Sempre o pós-venda tem venda no pós-venda. Né? O pós-venda é uma nova venda. O pós-venda sempre tem abertura para uma nova oportunidade. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. E eu vejo assim num ambiente tipo MEI, vamos dar ideia, né? O cara que sai... O que começou, o cara que é a raiz ali, ele meteu a cara e ele vai abrir um negócio, ele vai começar com o que ele tem, com o que ele sabe, com a experiência que ele tem, talvez pega de um lugar onde ele trabalhou, né, a experiência que ele adquiriu naquele local,
e ele viu uma brecha no mercado e abriu. Bom, seja lá qual foi a ideia. Mas a pessoa ela tem que vir com essa carga de conhecimento e conseguir dar conta de tudo. Desde comprar, desde vender, desde atender, entregar no prazo. Tudo isso passa pela mão de um camarada que é MEI. Agora, depois que ele entende esse mecanismo e essa engrenagem essa roda começa a virar, aí ele tem que se preparar para o segundo passo. Aí ele vai virar um simples, né? Então, essa hora a empresa vai começar a tomar forma, vai começar a ter mais ganhos e provavelmente vai onde começar a ter que contratar. E contratar pessoas, e contratar colaboradores, talvez agora vai ter que delegar. E aí onde muitas pessoas não dão o próximo passo. Porque elas não conseguem, elas sabem fazer tudo, elas são o operacional e quando dá conta eles são o administrativo e o vendas. Porque eles sabem que a operar é que é o motor da empresa dele. Né, pastor Raul? O operário é ali, eu tenho que ir lá atender, eu tenho que dar a cara a tapa, vamos dizer assim, eu tenho que ir lá. Então eu vou lá, instalo, vou lá, eu vendo, vou lá e ouço o cliente. Mas aí ele tem que comprar, e ele tem que ter tempo para fazer, ele tem que tirar nota. Então, a vida do empreendedor, quando ele aprende, às vezes eu prefiro que a pessoa comece do nada e pelo menos comece. Que ela comece, ainda que seja com um MEI, vamos lá, cara, faz um MEI, começa, ganha 1, 2, 3, 10 clientes e aprende como é que a coisa anda, e aí depois você pensa num voo maior. Lá na frente você vai expandir o teu negócio. Mas a venda acaba puxando o crescimento. A venda natural. vai puxar, toda a venda puxa. Né? A venda puxa, seja um serviço, seja um produto, seja alimento. Você precisa estar vendendo e conhecer o teu cliente. Conhecer cliente é temperamento de cliente. Não sei se você, né, o pastor Moisés aqui deve ter uma carteira de clientes que ele com frequência ele visita, ele conversa com essas pessoas. Eu já sei qual é o tipo de abordagem para um cliente meu, não é a mesma para outro. Se eu chegar e dizer, bom dia, como é que tá, meu amigo, tudo bem? Beleza, ele me atende. Se eu disser meu amigo para outro, o cara já fica todo esquivado. Olha a intimidade que tem. Não, mas é muita intimidade, isso mesmo. Então, vender é uma coisa que precisa ser desvendada. Eu costumo, nessa caminhada toda, você falou, nesses 26 anos ao todo, entre esses dois macros segmentos, vamos dizer assim, para cliente final e para empresa, eu já tenho uma caminhada aí de 13 anos de gestão, desenvolvimento de equipes. Então eu pude observar bastante o que você está falando, e tanto é que hoje as empresas, o Raul daqui a pouco pode completar nas atividades dele de consultoria, muitas empresas não têm mais o termo vendedor. Tem o termo gestor de contas, gerente de contas, consultor. Por quê? Porque de acordo com a cultura da empresa, de acordo com o produto que ela fornece e o cliente que compra, a venda já não é simples uma venda, é uma consultoria de qual melhor aplicação. Ou é tão grande a conta que não se trabalha mais o produto e sim as margens, e sim o nível de atendimento. Aí já passa a ser um gestor. Ele já tem uma gestão de poder acompanhar um planejamento de produção, um planejamento de marketing, feiras. Ele já não é um simples vendedor. Ele já é um gerente de contas, um gestor de contas, um facilitador para a empresa, para o cliente. Então, por isso que quando nós olhamos a venda, é uma arte vender, porque você trabalha com muitas vertentes. É uma vertente de cliente final, cliente intermediário, cliente de transformação. E essa venda hoje, eu anotei aqui, acho que não vai ter campo para nós discutir isso. Tem a venda digital hoje. Tem. Entendeu? Então a venda digital hoje ela é muito particular. Depois nós podemos comentar um pouquinho sobre isso. Mas eu, quando comecei do porta a porta, gente, eu saí a vender, me deram a oportunidade. Porque, diga-se de passagem, eu era muito falante. Nem deu perceber, né? Eu era muito falante, eu já estava. Agora ele não é mais, né? Eu era muito falante. E eu estava cursando administração de empresas. E eu trabalhava numa metalúrgica. E pela minha formação juvenil de eletrônica e eletricidade, eu entrei numa metalúrgica para ser técnico em pintura. Porque tinha uma linha de pintura, né, moderna, a primeira do Rio Grande do Sul, e pela minha formação jovem, 19 anos, me deram a oportunidade.
Só que como eu entrei na faculdade, eu queria uma oportunidade na área administrativa. E eu tinha uma certa forma, falando um pouquinho sobre o vendedor, eu tinha criado um estereótipo de vendedor que não me interessava nunca ser vendedor. E já me dizia, mas tu é um vendedor, porque tu fala, tu é expansivo, tu comunica, tu atende. Porque eu tinha na minha mente o estereótipo do vendedor que vendia enciclopédia. Vendia porta a porta, porque eu vi muitas vezes minha mãe dizia, minha pai dizia, não atende esse pessoal aqui, só vem xaropear aqui. E eu não queria aquilo, porque eu tinha criado o estereótipo que vendedor era chato. Ele era insistente e o pior de todos, ele mentia. Ele mentia. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre esse gancho, mas tem até uma base bíblica para isso. E como eu já era de berço cristão, eu disse, eu não quero trabalhar em algo que mente. E então isso criou, e eu criei uma resistência até que quando eu estava na faculdade e queria uma oportunidade nessa companhia, não tive oportunidade para crescer lá dentro, eu saí. Reduzi minha renda por mais da metade e fui bater porta. Me deram a oportunidade de bater porta. Tu vai bater porta. E eu olhei assim, vou bater porta. Então vamos, né? Tive um treinamento muito bom, chamado Comportamento Eficaz. Assim, foi o primeiro treinamento de vendas e que eu aprendi muito, e lembro até hoje, técnica de perguntas abertas, perguntas fechadas. E aquilo ali abriu assim, um leque. Olha só, Deus me deu alguns dons. O pastor está falando aí, o que ficou claro, né? O que está claro para mim é que vender ou vendas não é algo isolado. Não. É o início de um relacionamento duradouro. Quando o cara entende isso, o vendedor entende que ele precisa conhecer de ser humano, conhecer de emoções, conhecer de comportamento, leitura, tudo isso que a gente estava falando aqui. Como é que foi teu começo, tua caminhada? Tu falou de um curso, começou lá, era para uma área técnica. Como é que foi as tuas primeiras vendas? Tu tem recordação? Como é que foi aquele primeiro momento do vendedor Moisés lá ainda nesse processo? Falava a expressão gaúcha, tchê. Tchê. Foi muito interessante, porque passei por esse treinamento e a minha primeira visita foi algo extraordinário. Me lembro como se fosse hoje, um clima de inverno, porque eu comecei em junho de 99. Bem nessa época aqui. Bem nessa época. Acho que estamos agora aqui, eu não me lembro bem a data aqui, mas foi nesse período aqui. E comecei em junho, e quando eu comecei, tive esse treinamento, me deram a pastinha, e daí veio a moça e me disse, Moisés, tu tem uma visita em tal lugar e tal endereço. Eu, tem uma visita? Fui lá, bati na porta, Joãozinho, não me recordo o nome do cidadão, eu sou o Moisés da empresa Emercor. Eu disse, ok. Me atendeu super bem, sentei à mesa com aquele senhor, me deram um café. E ele expliquei qual era o produto. E eu, na minha cabeça, disse, eu vou sair daqui com esse formulário preenchido. Porque alguém ligou, alguém agendou, eu estou recebendo quilômetro rodado para isso, com o meu carro, que tinha vendedores que não tinham carro, faziam realmente de perna, batendo perna, e eu disse, eu vou, e eu saí. Era para ser 2 filiados, né? Era para ser o senhor e a senhora, eu não me recordo quem, mas saí com 4. Uau. Porque o senhor me disse, era um senhor já, uns 60 e poucos anos, disse, olha, eu gostei de ti, guri. E eu disse, que bom que o senhor gostou de mim. E foi uma experiência interessante, porque ali eu pude observar como as pessoas são carentes de atenção. E eu tive a atenção de ter tido a oportunidade da empresa, a oportunidade do cliente fechar o primeiro negócio. E eu quero completar isso, Raul, de algo muito interessante. Sempre nessa minha caminhada de 26 anos, eu fui reconhecido como alguém disciplinado. E eu posso dizer assim que mais uma característica que diz que o vendedor é bagunceiro. Né? Não sabe as métricas, não é organizado com carteira, com prazos. E como a minha formação juvenil ela foi em área de exatas, eletrônica, 0, 1, binário, elétrica, é aquela voltagem, não tem, é positivo, negativo, não tem sair disso, senão dá errado. Então aquilo me formatou a ser disciplinado com qualquer parâmetro que me desse. Então isso foi uma base muito consistente para que houvesse ter o desempenho e sucesso que tem até hoje.
Então essa caminhada ela se construiu com o princípio de quebrar um paradigma de quem era o vendedor, que eu tinha esse estereótipo para mim, com um padrão muito forte de disciplina do que eu não queria ser, que eu conhecia os vendedores, e entender os parâmetros de uma empresa. Tu me fez refletir agora num sentimento que eu tenho, que todo mundo deveria viver vendas. Porque o profissional de vendas ele aprende a lidar com uma situação, a gente falou em outro podcast sobre frustrações, mas o profissional de venda, aquele que vive vendas na prática, o raiz que a gente estava falando, ele aprende a lidar bem com o não. A objeção. Consegue com a contornar argumentação. Ele aprende a viver bem. Hoje pessoas têm dificuldade de tomar um não. Acabou o mundo. Daí a gente ouve frases, né, frases de para-choque de caminhão. Hoje, não, nessa época para-choque de caminhão, agora é frases de Instagram. De a cada 10 não, tu tem que buscar um sim. Cada não que tu toma, tu tá mais perto do sim. Enfim, coisas importantes que só quem vive vendas. Por que eu digo isso? Porque aprender a tomar um não e construir um processo de venda, cada não que tu toma e tu estuda o não, tu vai melhorando. Né, a objeção. E tu falou uma coisa, eu quero emendar a pergunta em cima do que tu trouxe. Hoje o vendedor precisa ser disciplinado e técnico ou o vendedor criativo? Porque tu falou uma coisa muito importante. Agora, não sei se tu falou uma coisa importante. Para mim, o vendedor lá na minha escola inicial é o cara que era blá blá blá, já era bom de lábia, sabia enganar o cliente e vender gato por lebre. Né? Só que como a gente falou no início aqui, toda venda não é algo isolado, é um começo de um relacionamento. Não tem como tu ter um relacionamento quando tu vende gato por lebre. Não tem como. Então, o bom vendedor, isso é só lenda, isso não é verdade. Então, eu sempre acreditei que não é verdade e acho que muitos bons vendedores pagam a conta pelos maus vendedores. Mas é um primeiro ponto. Mas tem aquele vendedor chato. Aquele vendedor chato, insistente, que é aquele que não sabe tomar um não, para não aprender o que está dando errado. Isso é a minha percepção. Aí tu trouxe uma coisa importante, que é difícil ver de um vendedor. Disciplina. Vendedor realmente, eu trabalhei com muitos vendedores. Eu fui gerente de gerente corporativo de planejamento comercial de 100 vendedores no Brasil inteiro. Do que fala Oxente até o que fala Batê aqui no Sul, e cada um tinha um perfil. Só que as métricas, os KPIs eram os mesmos, o funil era o mesmo, as metas e taxas de conversão eram as mesmas, só mudava a região e o histórico de venda daquele do farmer ou do hunter. Mas o quanto a técnica de vendas é diferencial na hora de vender. Quanto a técnica de venda. Porque, claro, com o tempo, que nem eu brinco, vários nãos gera experiência. Toma não, não, tu vai... Se tu for alguém disciplinado, tu volta para casa. Pô, o pastor Gabriel disse não aqui nesse momento. Foi no preço, foi no produto, foi aonde, né? E como que ele disse não? Por mensagem, ele disse na minha cara? Como é que funciona? Daí tu vai entendendo o comportamento de cada cliente. Daí tu percebe que o cliente do varejo ele diz não assim, o cliente da indústria diz não assado, então tu vai criando um mapa mental. Né? Mas tu precisa ser disciplinado, precisa estudar para isso. E eu conheço muitos vendedores que fogem do estudo. Fogem mesmo, e são bons vendedores. Estou falando, são bons vendedores, bons negociadores, bons pós-venda. Mas o quanto a técnica de venda faz diferença no dia a dia? Porque vamos tirar os outliers. Aquele muito bom vendedor que nasceu vendedor, e o cara que é muito ruim. Mas no meio do caminho a galera mais é nota 7. Os nota 7. Vou pensar assim, quanto a técnica de vendas faz diferença no teu dia a dia, na tua experiência, se pudesse falar para os vendedores que estão lá, para o empresário que está lá. Estudar sobre técnicas de vendas. O quanto faz diferença para vender. Olha, primeiro tópico que eu vou responder para ti é se conhecer. Tu falou muito claro em vendedor hunter e farmer. Primeiro, o vendedor ele tem que saber qual o produto ou qual o setor que ele vai ter mais aderência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não consigo me ver vendendo uma distribuidora de alimentos porta a porta, fazendo PV, ponto de venda, PDV. Eu não consigo me ver fazendo 50, 60 clientes dias visitando. O meu perfil, não consigo me ver isso. Então, o primeiro ponto, o vendedor blá, 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 como eu falou que era o vendedor raiz do passado, ele acabava sendo insistente porque não tinha muita técnica. Ele tinha uma necessidade de vender, uma necessidade de subsistir e tinha uma necessidade de uma empresa que estava em cima dele. Ou, melhor, quando começou a origem das vendas, caixeiro viajante, o cara saía com uma maleta e ele tinha que voltar com a maleta vazia. Então, nessa linha, só para não perder a anotação aqui, então o vendedor chato é um vendedor que não sabe vender, não tem técnica de venda. Por isso que ele se torna chato?
Provavelmente. Isso vai virar um corte. Não, provavelmente. Provavelmente. Sabe por quê? Porque ele insiste sem saber como fazer. Entendi. Porque se ele tiver a técnica, toda venda começa com um não. Tu já liga para um cliente sabendo, não tá sabendo se ele quer comprar ou se ele vai comprar. Então já começa com um não. Então tem que ter técnica para resolver e trabalhar o não, saber o porquê do não e que essa resposta do porquê não ela não se torne chata e se abra uma porta para um outro sim. Depois eu continuo te respondendo que tu indagou, vou dar um exemplo. Há 3 meses atrás eu fui em um cliente uma grande conta, excelente conta, e que a empresa que eu estou representando não consegue entrar. E eu demorei 60 dias para conseguir o contato. E quando eu consegui o contato, cheguei lá, eu me deparei que eu não tenho condições que a empresa que eu represento vender. O meu produto não tem aderência ao valor que eles precisam. O meu produto, tecnicamente, que é o pior de tudo, porque quando é custo, preço, tu acha algumas estratégias, né? E o meu produto não tem condições técnicas de atender. E eu comigo assim, como é que eu vou fazer? Eu não posso perder essa viagem. Mas eu não podia ficar batendo em cima de um produto que eles não podem comprar e nenhum preço de um produto que eu teria como atender, mas eu estou muito disparate. Sim. E como é que eu vou fazer? E no meio de uma conversa, o diretor, que é o meu conhecido, viu o meu currículo e disse, mas tu já passou por um setor X? Sim, já passei. Tu não me consegue a opção de ter um player novo para mim? Isso me abriu a oportunidade de eu, como PJ, buscar uma nova representação. Ou seja, eu trabalhei, se eu fosse o chato, ficar ali, mas cara, me dá uma chance, paga mais caro, mas eu vou te atender, eu vou te atender mais rápido que um concorrente, e ficar insistindo em algo que já nasceu morto, porque não casava o que eu tinha para aquilo que ele precisava. Sim. Então, o que eu digo assim? A primeira leitura é tu saber quem tu é e onde tu está indo. A segunda leitura é saber que tipo de mercado tu estás e ver se a tua capacidade entra. Tão logo isso case, tu tem que usar técnica. Aí eu acredito que o vendedor dessa, o puro sangue, ele vai ter muito mais facilidade de aplicar a técnica. E o vendedor que ele, por uma necessidade ou por um desejo de ser vendedor, foi treinado, ele vai se esforçar. Eu costumo brincar uma equiparação futebolística, né? Tu olha o Messi é um cara que nasceu com o dom para aquilo. Ele não precisa treinar muito para fazer o que ele faz. Tu olha o Cristiano Ronaldo, 40 anos, é um cara que treina 2 vezes mais quase que ele. E tem os resultados praticamente equiparados. O grau de esforço dele é maior, mas ele consegue resultados que equiparam alguém que tem um talento. Então eu acredito que o vendedor, usando o exemplo, pode ser outros profissionais também, aquele que tem a inclinação para tal, sendo bem treinado, ele vai ter mais facilidade para entregar o resultado, ou vai ter um resultado muito mais expoente se ele aplicar a técnica e a disciplina. O que não tem este dom, essa inclinação, ele tem que treinar mais, aplicar a técnica e se esforçar, mas vai ter um bom resultado. Nas minhas equipes que eu gerenciei, eu pude ver muito bem isso. Pude ver muito bem. Eu tinha uma tropa de elite que eu brincava, né? Eu tinha 3 a 4 ali, que eu dizia, preciso de X agora na última semana do mês. Saía não sei de onde, mas vinha. Coisa que com outro eu não conseguia fazer isso. Todo vendedor sempre guarda uma venda para o último momento. Essa aí ninguém me enrola. Todo vendedor guarda, ou se faltou para bater a meta, ele vende no final. Se bateu a meta sem vender, ele segura para virar o mês e começar a vender. Mas aí, Raul, eu vou te dizer que eu falei... Tô brincando, né? Mas eu vou dizer que eu falei para eles bem isso, porque eu era da equipe e fui promovido no meio da equipe. Para mim foi um desafio ser gerente dos meus colegas. Qual o maior desafio? Agora eu vou explorar, não está nossa pergunta, mas tu me trouxe para não esquecer que a gente falou de gestão. Qual o maior desafio depois que tu deixa de vender e vira gestor de vendas? Porque aonde as empresas, isso é sabidamente público, mais erram no setor de vendas é transformar o melhor vendedor em gestor. Ok? Então, por que você erra? Porque tu gera uma expectativa que o cara vai dar conta, vai replicar o conhecimento, vai ser capaz de identificar, enfim, tem várias possibilidades de por que estou promovendo o melhor vendedor. Qual é o desafio? Você que viveu isso, de ser vendedor, ser um bom vendedor e virar gestor de vendedores. Qual é o maior desafio nessa transição? Eu vou te falar, e eu acredito que nessa caminhada eu tive algumas virachaves muito desafiantes. Mas já que tu está falando sobre o âmbito de ser gestor, para mim foi o meu maior desafio. Por quê?
eu gosto de números. Quando eu fui promovido, eu tinha 7 anos e 4 meses de empresa. Ou seja, eu tinha 88 meses. Eu tinha atingido a meta, pode notar, em 80 meses. Pensa com todas as variações, crises que teve no mercado da empresa, eu atingi 80 de 88. Então, eu tinha um número muito consolidado. E quando eu tive essa promoção, porque era, teoricamente, existia uma expectativa da minha promoção que aconteceu ser 1 ano e meio antes. E ela não aconteceu por algumas questões internas da empresa, e o meu gerente geral me disse o porquê que não ia acontecer, que ele tinha que mudar o perfil da empresa e ter um colaborador que viesse com sangue novo, diferente. E aquilo ali, eu disse, eu não posso abaixar meu ritmo. Desses 8 meses que eu falei que eu não atingi a meta, um desses foi que eu levei um choque comigo aqui. Eu disse, não, pô, se não vai acontecer comigo, quando é que vai acontecer depois de 6 anos e pouco aqui, onde todo mundo esperava, porque eu era o número 1. Eu era o número 1, quando não muito o número 2, né? Porque eu não me equiparava muito aos meus colegas, eu me equiparava à minha meta. Então tinha vezes que tinha um vendedor com meta maior, o problema é dele. Né? Se a minha meta, o que interessava era o meu número, né? O problema é dele. Se ele tá lá, ganhou um cliente grande e a meta dele aumentou, paciência, interessa o meu resultado. E aí, quando eu fui promovido, isso foi desafiante para mim, porque foram várias chaves. Por isso que eu vim parar aqui. Eu tive que sair de Caxias para vir morar em Canoas, para assumir a gerência. A gerência tinha 2 unidades, uma em Canoas, uma em outra em Curitiba. Então eu ia ter que começar a viajar, 2 equipes distantes, mudar a residência. Fiquei 9 meses subindo e descendo Porto Alegre, melhor, Canoas, Caxias, durante 9 meses, todo dia descendo e subindo. 9 meses. E ainda tinha que manter uma equipe de alto desempenho e crescer os números. E eu sendo aonde? Do meio da equipe. Aqueles colegas que nós vimos as reclamações do antigo gerente da empresa, eu ia ter que, a partir daquele momento, gerenciar eles. Herdou essa benção. Isso. Aí... A galera tinha uma expectativa. Claro, e graças a Deus me veio uma luz divina e eu tive uma linguagem muito direta quando eu sentei com a equipe. E eu cheguei e disse para eles assim, vocês têm 2 formas de ver a minha promoção. A primeira, que eu sei como é estar aí e eu poder ajudar vocês. E a segunda é que vocês têm a desvantagem de saber como é estar aí e o que não pode ser feito. Então, senhor, entre as 2 você escolhe. Eu prefiro que vocês vejam o que a gente pode fazer para melhorar. E aquilo ali trouxe para uma unidade e os melhores números durante os 6 anos que eu fiquei gestor da equipe, e tendo um turnover muito baixo, que eu imaginei que eu ia ter um turnover alto, em virtude de alguns ficar descontentes, tinha a expectativa de mais 2 que estavam no mesmo páreo comigo. E diga-se de passagem, um foi mais resistente mesmo para poder trazer para o time, para o desafio, mas ele também tinha os desafios dele quanto pessoa. Foi o maior desafio dentro desse processo. E eu posso dizer para você que nós atingimos patamares assim que eu ambicionava, mas eu não imaginava que ia conseguir. A gerência que eu assumi, de 6 do Brasil, ela era número 4. Em 2 anos, ela era número 1. Legal. Equiparando São Paulo, passando São Paulo. São Paulo é um motor. São Paulo é um motor, né? Sim. E diga-se de passagem que nós tornamos a número 1 em faturamento e volume. Depois começou aquela crise ali em 2014, ali do impeachment, aquela coisa errada toda. Nós perdemos o primeiro posto de volume, mas mantivemos de faturamento e rentabilidade. E a minha gerência respondia por 25% do faturamento da empresa, de São Paulo 28%. Ou seja, em 2 gerências tinha 53% de faturamento. Então, assim, e eu com a mesma equipe, com os mesmos colegas, incluí alguns novos, todo o trabalho de gestão que acontece. Então, eu vejo que o maior desafio meu na carreira foi esse. E esse desafio, eu acredito que, claro, foi conquistado por todo o meu desempenho. E essa virada de chave, eu saí do momento que eu não ia poder mais atender cliente diretamente, mas dar o suporte para a equipe, saber o que eles passavam. E isso foi uma virada de chave muito rápida. E eles leram muito rápido e eu pude dar um input para eles. E eu gosto de números, né? Nós saímos de um número e crescemos 60% em 2 anos. Então isso foi algo que até depois acabei sendo da empresa e até 6 anos atrás, hoje a divisão não existe mais, os números que nós atingimos, ninguém mais superou.
Então, assim, eu sempre gostei de desafios, de metas, de recordes. Tenho um número, posso melhorar. Isso aí, maravilha. Olha, tua venda, pastor, lembra da tua primeira venda? Quando foi? Como é que foi? Pois então, a primeira venda, eu acho que eu não me recordo muito bem, mas eu me deparei com a necessidade. Aquela que tu guardou no coração. Pegou o coração. Sabe que eu me deparei com a necessidade. Eu era, vamos dizer assim, eu era o funcionário da empresa. E em determinado momento eu me tornei o dono da empresa. Meu Deus. E quando eu me torno dono da empresa, eu digo, e agora? Agora eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que atender, eu tenho que o telefone. Então eu comecei a entrar no modo empreendedor. Se aí eu me descobri empreendedor. Porque até então eu não tinha essa 100%, essa convicção, né? Mas sempre com desejo de conquistar, de fazer alguma coisa, pastor Moisés, Raul, sempre com aquela vontade de fazer alguma coisa, de abrir um negócio. Uma hora eu vou abrir um negócio, mas nunca sabia o quê. E daqui a pouco o negócio cai na minha mão. Eu também tenho... Nós não tínhamos combinado essa, né? Mas eu também tenho formação em técnica eletrônica. Olha aí as coincidências. Quando ele falou, tu não te atirou, né? Fiquei quieto. Fiquei quieto. E... Senaiano, não? Não. Eu sou daqui de Gravataí mesmo. Aí, de outra escola. Mas a gente... Eu comentei há um tempo atrás, né, no outro podcast, que quando chegou na época de fazer... Eu tinha o segundo grau, a opção de fazer segundo grau com... Segundo grau é o ensino médio, né? Hoje. Mas naquela época o ensino médio junto com um técnico, era tudo junto. Então a gente emendava a 8ª série, já entrava primeiro, segundo e terceiro ano, era o ensino médio com área técnica. Você já ia formado. Né? Isso eu peguei essa parte boa. Então eu lembro que eu queria fazer a área de administração. Tinha técnico em administração e técnico em eletrônica. Eu contei outra ocasião que o meu pai chegou e disse assim, faz eletrônica. Faz eletrônica. Eu disse, não, mas eu gosto de administração, eu já era office boy. Quanto que eu entendia de administração, né? Eu lidava no escritório, estava no escritório lá trabalhando de office boy, cara. Daí eu disse, não, então tá, vou encarar. Se eu não gostar a primeira semana, eu vou trocar, tá, pai? Então tá. E aí eu entrei e comecei a gostar dessa questão das exatas, do 0 e 1, dos binários. Comecei a gostar das leis, enfim. E passaram-se os anos... O que me sustenta, o meu alicerce hoje da empresa é o conhecimento técnico. Porque hoje eu trabalho com segurança eletrônica. E como é comum para mim eu me deparar com pessoas que se dizem técnicas e que conhecem uma base, mas são técnicos do YouTube. São técnicos do que eu busco lá e descubro. E às vezes, né, já aconteceu uma ou outra vez em que eu tive que enfrentar alguns embates assim, que pessoas dizem, não, mas é assim que se faz, é assim que se faz. Então, para ela conseguir compreender que eu não era qualquer coisa, vamos dizer assim, eu tive que elevar a linguagem ao nível técnico. Então, uma coisa é você vender com a pessoa, como é que você está? Tudo bem? Que legal, hoje vai, sei lá, 2 caixas de laranja? Beleza, 2 caixas de laranja. Né? Vai tirar um pedido, vai conversando, vai brincando, beleza, e vai saindo. Mas outra coisa é você ter que argumentar no nível acima. Você tem que elevar a conversa. Levar um nível técnico, levar um nível que a pessoa consiga entender que você está capacitado para tal. Sabe? E eu comecei a me deparar que as vendas começaram a acontecer quando eu comecei a explorar esse lado. Eu tinha o conhecimento, mas estava lá. Né? Quando eu comecei a me deparar com esses clientes que eu precisava colocar isso para fora, começou a acontecer e começou a pegar peso, vamos dizer assim. As pessoas começaram a respeitar a nossa empresa porque elas buscam o conhecimento, buscam saber se aquilo vai dar certo, se aquela empresa tem lastro, se ela tem estrutura para fazer aquilo. E aí, quando você dá a resposta à pessoa, você vai até o cliente, você... Né? Eu, como o proprietário da empresa, eu vou lá no síndico, eu vou lá na imobiliária, eu vou lá no meu cliente, numa empresa, no cliente pessoa física, e eu costumo a estar junto. E quando, muitas vezes eu vou junto, o meu pai trabalha junto na empresa, né? E aí muitas vezes a gente sai junto, e ele diz assim, ele já percebeu que quando o cliente começa a conversar, e eu vou dando assunto, ele baixa a cabeça e trabalha. E ele disse assim, aí depois que termina o serviço, ele chega para mim assim, não, mas quem vende é tu. Quem sabe vender é tu.
Então a gente vai aprendendo. A gente não sou um especialista em vendas, mas eu percebi que quando consegue ler a dor do cliente, quando você consegue ler o que ele está passando e você consegue encaixar um produto que vai cair como uma luva para ele, ali você já tem meio caminho andado, né? Se você tem essa abertura, você tem esse contato, então as coisas tendem a acontecer, né? E eu gostei tanto da área de venda que eu comecei a ver um nicho de mercado dentro do meu mercado, que eu não tinha visto, né? As pessoas comprando e vendendo, e queriam comprar, eu nas casas das pessoas, no apartamento, atendendo o condomínio, e aí as pessoas, eu quero vender o meu apartamento, eu quero vender um terreno, quero comprar, não sei o quê. E eu olhei, né? Daqui a pouco virou a chave. Cara, eu preciso ser corretor de imóveis, porque o meu cliente está ali, sabe? Eu já tenho uma carteira de clientes que me abre as portas para mim entrar com segurança eletrônica e eles também querem comprar e vender. Uhum. Então eu comecei a me capacitar nessa área, depois de velho já. Comecei a me capacitar nessa área. Experiente. Comecei a me capacitar nessa área e comecei a ver que esse lado dos imóveis, ele demanda muito mais do vendedor agora. Então eu tinha que começar a me capacitar e a empresa que hoje eu faço parte, ela tem uma universidade corporativa, ela te dá todos os meios para você aprender, para desenvolver, para levantar o teu padrão na área de vendas e todo o mecanismo da empresa, sabe? E isso me trouxe uma tranquilidade. Dias atrás eu estava pensando, se eu não tivesse fechado essa parceria com eles, eu provavelmente não seria um corretor. Teria feito, mas talvez não conseguiria ter a força para engatilhar, sabe? E dar essa arrancada. E comecei a ver que a venda faz parte de mim agora. Então eu preciso... Não negou mais. Não nego mais. Eu me sinto feliz, contente quando eu realizo uma venda. Parece que me contempla. Eu não estou pensando no lucro, eu não estou pensando nisso, mas eu estou levando um produto de qualidade para aquela pessoa que precisa. E isso me traz uma satisfação, uma alegria em ver a pessoa conseguindo o que ela quer, sabe? E eu me vejo vendendo, satisfazendo a necessidade da pessoa. Tá, virou um vendedor, hoje tu é um vendedor. Virei um vendedor. Né? Tu saiu da sobrevivência. É isso aí. Para a existência. Isso aí. Vocês foram trazendo os elementos aqui muito, muito, muito importantes, né, nessa construção da narrativa desse tema de hoje, né, que é sobre vendas, né, o motor de negócio. Na fala do pastor Gabriel, na fala do pastor Moisés, o que a minha cabeça foi montando. Né? Aquela velha máxima de que tu vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa é entender de vendas. Às vezes tem cliente que quer uma coisa, mas na verdade precisa de outra. O bom vendedor entende a situação dele e consegue construir. Uhum. Outro ponto importante foi trazido aqui, o vendedor chato é o vendedor que não tem técnica. Porque se ele entendeu qual é o produto, qual é o serviço, ele não vai ser chato. Ele vai... Não que ele vá aceitar o não, ele vai construir uma outra alternativa em relação ao não. Né? E não ficar insistindo para quebrar aquele não a partir daquilo ali, e aí se torna chato, ficou claro. É disciplinado, se conhece. A gente falou assim, se eu me conheço, eu tenho um perfil mais hunter ou farmer, né? Para quem não conhece muito vendas, eu sou um cara que abre mais portas, sou um caçador de vendas, né? Ou sou aquele mais de relacionamento. Às vezes tem pessoas, tem vendedores, eu conheci que ele navega bem nos dois mundos, né? Mas naturalmente ele tem sempre desequilibra por um lado da balança. O que ele se sente mais confortável. Às vezes é um processo da jornada, às vezes começa muito hunter, depois com o tempo eu prefiro ficar mais no relacionamento. E aí é nesse ponto que eu quero trazer uma pergunta para a mesa aqui. Às vezes a gente está buscando bater a meta, né? A gente brincou aqui, o cara segura uma venda no final do mês, se não fechar aparece uma venda debaixo da gaveta, né? Só muda de endereço, né? Tudo que é lugar tem isso. Mas em algum momento na vida os vendedores são forçados para bater meta, para fechar os seus indicadores, daqui a pouco a fazer coisas que estão em confronto aos seus valores, confronto aos seus posicionamentos, até a sua técnica. Eu não digo na veia de enganar o cliente, mas às vezes passa, para trazer um português mais claro, enganar o cliente. Já passaram por essa alguma vez, já de ter que vender gato por lebre, ou ter que, por conta de uma meta da empresa, ou de uma situação, ter que ser colocados numa situação dessa? Pastor, já passou por essa em algum momento? Olha, inúmeras vezes. Não foi uma. Claro que a característica da empresa, muitas vezes ela te condiciona a tu não aplicar isso. Teve uma empresa que o gestor chegou para mim e tinha um produto lá que estava com uma margem
de rentabilidade interessante e ela era conceitada como material de segunda qualidade. Só que segunda qualidade dentro dos padrões críticos da empresa, não da aplicação do cliente. O cliente podia absorver tranquilamente aquele material para a aplicação dele. Só que foi um cliente que, quando eu entrei na empresa, ele tinha um volume de compra muito pequeno e eu consegui expandir, aumentar o meu share no cliente. E acabou gerando um relacionamento com esse cliente muito bom, né? E até o filho dele foi meu colega de faculdade, então eu já tinha um relacionamento com o cliente. E eu disse para o meu gestor, eu disse, eu não vou vender esse material. Não, ele chegou e disse, tu vai vender o material dizendo que é material de primeira. Eu disse, eu não vou vender. Eu nunca fui de desrespeitar a hierarquia. Só que eu cheguei e disse, eu não vou vender. Não, tu vai vender. Eu disse, eu não vou vender. Sabe por que eu não vou vender? Eu expliquei para ele. Eu vou te explicar o porquê que eu não vou vender. Porque quem está na frente do cliente sou eu. É o meu nome que está na frente do cliente. Se caso der algum problema com esse material, eu vou dizer, pô, Moisés, tu me vendeu algo que não é fato. Por isso que eu falei no início sobre princípios, porque isso foi uma afronta a um princípio meu. Tá lá escrito na Bíblia, né? Quem é o pai do diabo? Nem aqui é o pai do diabo, nem aqui é o pai da mentira. É o diabo. João 8,44. Isso aí. Está anotado aqui, ó, mais uma base aqui. Né? E eu disse, o meu pai não é Satanás. Meu pai é Deus. Se ele me deu até aqui, ele não vai me permitir com que eu faça isso. E não vai permitir que eu saia da empresa porque eu estou fazendo algo certo também. E aí o gestor me olhou e disse assim, eu vou te domar. Bem isso, essa expressão. Se fosse hoje, ele estaria lascado. Ele estaria lascado hoje, né? Se fosse ligar para RH, meu Deus, né? Esse novo momento tudo que está aqui, né? E daí R11, né? Da RNU agora. Imagina falar isso para um colaborador. Eu disse, não, eu não sou animal para isso. Tu pega e tu liga para o cliente e tu fala. Eu não vou falar. Se tu quiseres, eu vendo para o cliente dizendo que é de segunda, ele vai ter o preço de segunda qualidade e vai saber que vai atender. Daí eu posso colocar, olha, fulano, tu pode comprar esse material que ele vai te atender, eu vou te dar um desconto X, porque esse material, pro teu processo, não vai interferir em nada. Mas tem que saber, né? Claro. Dica de passagem que depois, passaram alguns meses, ele acabou comprando material com essas características. E muito pelo contrário, comprou muito mais. Porque ele sabia que para ele era um ganho de capital. Então, eu digo assim, as empresas, e às vezes pode acontecer que o dono da empresa, como tem um empreendedor, não saiba o que o gestor está fazendo, por uma necessidade de meta. Eu tenho uma máxima comigo, que a meta é um parâmetro. Porque todas as empresas que eu passei meta, eu tinha sempre um plus depois da meta. Então, eu olhava a meta como um padrão mínimo. Claro que, evidentemente, se um mês está meio sufocante, cheguei no mínimo, né? Tipo escola, tirei 7. Passei por média. Passei por média, né? Então, assim, eu digo assim, a minha meta sempre era numa outra situação. A minha característica. E na gestão que eu fiz da minha equipe, eu sempre dizia para eles, gente, vocês têm esse padrão mínimo, mas por quê? Porque eu alcancei uma promoção por isso. Então, eu sempre observei isso. E eu observava muito a carteira da minha equipe para saber se tinha essas vendas escondidas, né? Então, por isso que eu disse para eles, eu sei que vocês podem fazer. Entendeu? Então, eu já sabia como é que a coisa acontecia. Então, eu digo assim, as empresas, hoje, com todo esse apelo social que tem, controles, fica um pouco mais dificultoso para acontecer isso, mas eu sei que acontece. Mas vai muito do padrão de cada um. E aí eu deixo um corte para ti, né? Aí eu deixo um corte assim, ó, que o cliente, ele é da empresa. O relacionamento é teu. O cliente, ele está lá no CRM da empresa. Tu pode sair, ele vai ligar lá, vou ligar lá para a empresa do Gabriel. Não é o Moisés que atende, agora é o Raul. Porque ele conhece o produto. Se o Raul for tão competente quanto o Moisés, ou se for menos competente, mas ele quer o produto, vai negociar. Agora, se o Moisés bater lá vendendo um outro produto concorrente, pode ser que eu tenha um pouco de vantagem. Então, eu digo assim, o cliente, ele é da empresa, o relacionamento é teu. Perfeito. E tu reforçou e me remeteu uma lembrança, que até no curso Empreendedores do Reino, que está aqui nesse livro, que na verdade é teu. Tá esperando. Na área de vendas, eu lembro de uma reunião, pastor Moisés, que eu comentei no curso e está nesse livro aí também, a história mais com detalhes, mas vou tentar resumir um pouquinho pelo tempo. Nós estávamos numa discussão filosófica. O que era mais importante para a empresa investir? O cliente ou a área de vendas?
Aí eu estava assumindo a área de planejamento estratégico da empresa. Daí nós estávamos falando assim, ó, a concorrência aumentou. Nós vendemos commodity. Quando tu olha para o commodity, como serviço principalmente, tu não consegue ter muito diferencial, né? E aí qual que era como estrategista naquele momento, eu estava estrategista da empresa e eu vim de uma área mais operacional, mais técnica, o meu penso para a turma foi o seguinte: hoje, se a gente encarar que a área de vendas é mais importante que o cliente, a gente ganha o jogo. E aí eram 20 executivos, foi uma discussão bem pesada, né? Na época a gente estava muito numa pegada, no início ainda, né? Que o cliente sempre tem razão, aquela coisa, né? Uhum. E meu penso, eu não quero saber quem tem razão, vamos pensar o que é mais importante para o negócio. E tu contando essa história, validou na época o que a minha teoria depois se fez prática e deu resultado. O mais importante no negócio é a área de vendas, não é o cliente. Não é o cliente. Eu vou confrontar agora e reafirmar o que eu vivi lá. Porque quando tu perde os teus bons vendedores, tu perde o cliente. Mas às vezes tu perde o cliente, o bom vendedor busca outro cliente, melhor ainda. Então, para empreendedores que estão vendo, aqui é uma reflexão. Dá certo tudo que é lugar? Não sei, eu não vivi todos os lugares. Nos lugares onde eu passei, que eu pude ser estrategista da área de vendas, eu sempre procurei olhar com mais importância estratégica a área de vendas, pessoas, processos, ferramentas, enfim, né, do que o próprio cliente. Porque o bom vendedor, quando ele vai embora, ele pode levar o cliente. Mas tem cliente que vai embora, o vendedor traz o melhor ainda. Então, entre o cliente e a área de vendas, eu sempre apostei a minha estratégia na área de vendas. Porque isso que tu falou é uma maior verdade, eu vivi isso na pele. Porque eu cheguei numa área onde eu tive que provar. Eu nunca fui vendedor, profissionalmente falando, mas sempre vendi projetos, vendi ideias, vendi produtos, vendi concepções, né? Esse próprio podcast foi uma venda que a gente acabou fazendo de é o momento, não é o momento. Mas se você é um empreendedor e está nos vendo agora e pudesse olhar para o teu time de vendas como parte da tua estratégia, não é o teu cliente. Hoje o cliente no centro do negócio, sim. Conforme o cliente tu botar no centro do negócio, ele mata a tua empresa. Sim. Ele mata a tua empresa. Agora, um bom vendedor, uma boa estratégia de venda, que às vezes o vendedor faz parte da estratégia, um bom vendedor, uma boa área de vendas, ela é mais importante que o teu cliente. Porque o cliente pode ir embora e o vendedor bom, a área de vendas boa, uma boa estratégia traz o cliente de volta. Então isso, como penso, e tu narrou, a gente não combinou aqui, não sabia a tua resposta, mas isso que tu narrou é exatamente isso. A área de vendas, a força de vendas, a estratégia de vendas é mais importante que o próprio cliente. Isso dá para falar para todo mundo? Não é para todo mundo. A gente está falando entre empreendedores aqui. Conforme para quem tu fala, a pessoa não vai alcançar, não vai entender. O cliente em primeiro lugar, cuidado. Eu costumo dizer que o cliente mais chato, que mais berra, é o que menos paga. Mas por que você coloca o cliente em primeiro lugar? Porque muitas vezes numa análise simplória da empresa, ele olha o volume de venda. Esse cliente é importante para mim, tem que fazer tudo para ele. Não, calma. Veja bem, né? Calma. É claro. Começa, como eu falei no início, começa numa venda da empresa e acaba em uma venda. Perfeito. Só que, por mais que seja um commodity, eu trabalhei muito tempo com commodity, tem que se observar muito isso. Uhum. A estratégia da área comercial é extremamente fundamental. Uhum. Porque uma estratégia bem consolidada, aqui eu posso jogando contra o conceito do vendedor, ele acaba sendo uma ferramenta dentro de uma estratégia. Perfeito. Então a leitura da estratégia e a modelagem dessa equipe é que vai dar o sucesso para você. Pode até virar essa carteira de clientes. Se tiver uma estratégia bem desenhada, vai chegar no momento de dizer assim, esse cliente aqui respondia para mim a 30% do meu faturamento. Não, mas ele... Faturamento, não rentabilidade. Perfeito. Daqui a pouco ele trazia todo um desgaste logístico que não está me rentabilizando. Na última linha dava prejuízo. Então, assim, eu tenho que ter uma estratégia bem clara, uma equipe aderente a isso e me trazer os clientes. Então, porque eu tive na posição de executivo, né? Então, já tínhamos negócio em família também e eu pude observar isso. Dói, porque quando tu olha aquela conta, gente... Ela pode ser uma conta bruta, mas não uma conta rentável. Perfeito. Mas isso é uma inteligência que às vezes o cara negligencia. Sim. Né? O próprio empreendedor... E o vendedor não aceita muitas vezes, né? Não aceita, né? Até porque aí a gente pode fazer num outro podcast, eu acho que vale muito a pena para falar mais como se montar uma boa meta, como se faz um processo de montar um time de vendas, montar uma estratégia comercial. Vale, acho que um segundo podcast só de falar disso, porque sempre quando eu vou fazer consultoria empresarial, por onde eu começo? Eu costumo dizer pela cozinha. Onde a cozinha de uma empresa, quanto está ficando no caixa?
geralmente quem paga a conta é a operação, que geralmente tem bagunça, mas a operação ela é limitada. A operação é fácil de mapear. Agora, uma venda mal feita te arrebenta, se o contrato for longo, se tiver uma cláusula de multa. Então, assim, o vendedor, a estratégia de venda é fundamental. Precificação faz parte do processo de venda. Um bom vendedor, um bom hunter, um bom farmer. Tem empresa que não precisa de vendedor. Tem empresa que não precisa de vendedor. Se eu tiver uma estratégia de venda, que o meu produto não precisa do vendedor, eu preciso de um bom pós-venda. Eu não vendi, mas eu mantenho um relacionamento com o cliente. E eu quero trazer uma pergunta para o pastor e o pastor Gabriel também aqui. O relacionamento com o cliente, alguns campos e alguns clientes, eu tive muitos clientes que não gostam de muita aproximação. E a gente sabe o quanto no momento de vendas ter um nível de, vamos pensar assim, de intimidade, não, né, mínimo, proximidade, proximidade, entender um pouquinho, né? O quanto isso pode ser controlado e se tornar saudável, ao mesmo tempo a gente manter o objetivo, por exemplo, de metas. Desenvolvemos aqui nós três, somos, né? Eu sou vendedor, estou meus 2 clientes aqui. Longa data, né? Lembrando que a gente falou anteriormente, uma venda não é algo isolado, é um começo de um relacionamento de longo prazo. Estamos aqui vendendo há bastante tempo, relacionando há bastante tempo. E eu preciso apertar, preciso bater meta, manter objetivo. Como controlar isso? Relacionamento, né, com o cliente e ao mesmo tempo bater a meta, buscar o processo técnico. Como é que eu consigo equilibrar esses 2 caminhos, esses dois pontos, sabendo que vendas é um relacionamento de longo prazo? Como é que vocês trazem para a mesa uma resposta para esse campo? Fica à vontade aí. Fica à vontade. Então vamos embora. Tu sabe que tu falando isso, veio aqui alguns eventos, né, na minha breve memória. Em 26 anos deve ter poucos. Né? Poucas lembranças. E aí a gente para e pensa assim, a meta é um número. Sim. Ela acaba sendo algo frio. Né? Quando tu olha de uma análise matemática, sem sentimento algum. Mas tu está envolvido uma pessoa que tem um desafio para fazer e uma pessoa que pode contribuir. E os relacionamentos, eu acredito assim que eles são muito além disso aí. Eu tive clientes que eu chegava e dizia, me ajuda. Não, esse eu não tenho. Cara, esse mês está horrível, tu vai ter que me ajudar. Tu vai ter que me ajudar. Moisés, eu já comprei. Não, tu vai ter que me ajudar. Outro mês tu já teve. Graças a Deus, poucas vezes aconteceram isso. Sim. Mas o relacionamento me fez permitir isso. Não, tá bom, eu tava para te comprar. Aí ele já tava com a de compra para comprar, esperando o mês. Às vezes por uma situação de crédito CM, fechamento tributário, estoque, espaço físico, por vários motivos. Mas aí o relacionamento te permite, né? Te permite fazer isso. E como a minha história, nesses 20 e poucos anos, eu trabalhei com material commodity e que é geralmente a curva A, se eu não estou com o dono da empresa negociando, eu estou com o alto escalão. Um coordenador, um supervisor, um gerente de compras. Então, que tem o poder de decisão de fazer isso. Quando no muito, um analista sênior de compras diz, eu dou um jeito para ti, porque em algum outro momento eu já ajudei. Não dou esse carteiraço. Mas o relacionamento fez acontecer isso. Tudo dentro da linha da legalidade, né? Porque às vezes tem empresas que o pessoal trabalha com outros subterfúgios, né? Mas dentro da linha da legalidade... Na amizade. Claro, porque eu acredito assim que aquilo que é feito certo vai dar certo. Entendeu? O que é feito certo vai dar certo. Então dentro desse conceito, eu acredito que o relacionamento ele ajuda, Raul. Claro que ele não deve servir como uma muleta para continuamente andar. Ele deve servir como um impulsionamento para aquele momento. Entendeu? Então, assim, mas o relacionamento ele tem que ser construído sim. Ele faz parte de uma estratégia comercial? Um bom relacionamento? Faz. Sim. Faz. Porque em momentos de crise que chegam, isso não tem como dizer que não. Tanto é que tem aquele chavão, crise, tira o S e crie. Né? Então, uma equipe inteligente, uma empresa inteligente, como que eu digo inteligente? Sabendo ler o que está acontecendo e agir mais rápido, o relacionamento sustenta isso. Eu vou dizer um fato bem rápido. Durante a pandemia, eu estava numa empresa que não tinha nada a ver com o meu setor histórico. Nada. Eu fui contratado por um headhunter para fazer um processo sucessório de 2 gerentes. Eu era gerente geral. Um de 28 anos,
e um de 29 anos. E quando eu cheguei, eles queriam tirar o de 28 anos. A consultoria chegou num 28 ponto... anos de casa. De casa. A empresa tinha 33, um gerente 28, outro 29. E eu, totalmente neófito. Sem conhecer mercado, sem conhecer nada. Só conhecia o processo de venda e de estratégia de venda. Perfeito. Foi uma imersão de 3 meses, eu administrando e eles não sabendo. Imagina uma empresa com 3 gerentes. Nossa. Uma empresa que precisava ter só um. E eu entrei como título de gerente geral. Sem saber nada. Resumindo, 4 meses, 28 anos, o gerente saiu. Perfeito. Aí o processo começava com o outro. Acontece que saiu o quê? Uma pandemia. 2020, uma pandemia, história de uma pandemia. A direção empresa familiar para tudo. Os níveis de risco saem da empresa, daquela coisa de protocolo, fecha, e me chamam, Moisés, sabe nosso plano de expansão? Segura. Eu, como segura? Não, segura, porque agora a gente sabe o que vai acontecer, está matando gente, e como fazer. E eu olhei, pensei comigo, entendi a preocupação, né? Voltei para a sala e a equipe falou assim, nós vamos sair sim, nós vamos ficar 15 dias fechado. E eu, como já tinha trabalhado home office e gerenciado a equipe home office, em uma semana eu já estava com a equipe pronta para operar em casa. Virei a chave, tem notebook da empresa, cada um tinha notebook, uma levou até CPU para casa. Conseguimos ajustar, em uma semana eu estava com a equipe atendendo remotamente. Quando eu falei, quando voltar os 15 dias, deu todo aquele surto, meu Deus, como eu vou fazer? E eu cheguei, chamei a equipe e disse, olha, é uma questão de sobrevivência. Está todo mundo parando, todo mundo se encolhendo, todo mundo se retraindo. Só que o nosso produto, ele fazia também parte da segurança. Ele fazia parte da segurança de muitas construtoras, muitas empresas públicas. E eu cheguei e disse, não, é agora, todo mundo vai parar, nós vamos avançar. Disse, como assim, chefe? Deixa para mim. Voltei para a direção e disse, olha, nós vamos superar esse momento. Como? Eu disse, deixa para mim. Resumindo, 15 de abril, eu estava voltando a empresa a operar. Início, metade, dia 15, dia 20 de maio, estavam trazendo as pessoas para dentro da operação, da produção. Final de junho, batendo recorde de faturamento, que não batia há 8 anos. Contratando, no meio da pandemia, estava contratando pessoas que não podiam ser grau de risco, porque foi uma estratégia. Eu li o mercado e disse, gente, nós não podemos atrofiar, agora é a hora de avançar, porque muitos não vão ter essa capacidade. Diga-se de passagem, em 6 meses ganhamos share. Claro, o share pode ser artificial no primeiro momento. Sim. Né? Pela situação. Isso, só que o share se consolidou. Porque aí vem o relacionamento, né? Tu ganha. Porque o cliente. E a manutenção dele depois vem. Porque muito... o cliente estava precisando. Gerou-se um relacionamento porque as empresas estavam parando. Eles, vocês estão operando? Me manda isso. Mando. Não tenho para ti. A logística vai operar, vai acontecer. A produção vai te entregar. Então eu digo assim, ó, essa questão do relacionamento ela é importante, muito importante. Então vamos lá. O que tu pediu lá no início: técnica, relacionamento, desempenho. Essas métricas, elas se chocam em algum momento, mas elas têm que, se elas andando bem alinhadas, de mão dada, a meta é uma métrica. É um alvo. Simplesmente um alvo. É um quantitativo. Maravilha. Você está gostando? Gostou? Anotou? Eu vou recomendar. Se tu tá vendo isso no YouTube, volta. Eu ia falar volta a fita, né? Volta o vídeo. Né, meu. Eu denuncio sempre minha idade, né? Professor? Né? Volta o vídeo. Pega o papel e caneta e anota todas as dicas. Porque foram muitas coisas aqui faladas. Muitas não faladas, acho que cabem no segundo podcast. Se você não nos segue, segue no YouTube, segue no Spotify, curte se está gostando, manda teu feedback, compartilha esse conteúdo porque nos ajuda cada vez mais. Hoje a gente está falando de vendas, o motor do negócio, aquilo que faz acontecer. Aqui a gente viu várias técnicas na visão do empreendedor que se transformou num vendedor porque por necessidade, porque precisa vender para empreender. Alguém com mais de 25 anos de experiência trazendo alguns temperinhos, algumas histórias e trazendo um pouco de lições de como se conduzir uma venda, um relacionamento, qual a importância de cada item de uma estratégia comercial que você pode estar na sua empresa hoje. O que eu estou falhando? Olha para o seu time de vendas.
olha para a tua estratégia de vendas, olha o que está acontecendo na área de vendas. Se o relacionamento está ok, se teu vendedor é chato porque não tem técnica, nós aprendemos isso aqui hoje. Então, reveja esse vídeo, veja isso, porque agora ele está acabando, infelizmente está acabando. Mas antes de acabar, eu quero te apresentar um novo Neemias, o Lucas. Vem cá, Lucas, mostra aqui esse rostão aqui, ó. O Lucas está reforçando o time aqui, está por trás das câmeras aqui, nos ajudando a conduzir o melhor conteúdo para você. Gente, para mim foi rico. Eu acho que tema de vendas, como outros temas, eles dão 50 podcasts para falar 5 horas de vendas. A gente não entrou em KPIs, não conceituamos nada, não montamos uma estratégia. Ixi, vendas tem muita coisa. É muita coisa para se falar. A gente viu base bíblica. Quando a gente fala do tema vendas, às vezes a gente faz tem um preconceito com vendedores. De novo, quando a gente fala sério de vendas, a gente vê que vendas define o negócio, define o game, né? Então eu queria, primeiro, Pastor Moisés, agradecer a tua disponibilidade, a tua aula aqui hoje foi maravilhoso, foi 1 hora de experiência viva, com experiência de o que fazer em determinadas situações. De coração, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade e pelo teu conhecimento com a gente. Queria agora te pedir que deixasse uma mensagem final para a audiência aí para encerrar o nosso bate-papo. Pois bem, eu vou deixar uma mensagem baseada em vendas, já que o podcast é sobre isso. Em um mundo digital que nós estamos vivendo hoje, falando de Instagram, WhatsApp, eu quero deixar um recado para você que é empreendedor, para você que é vendedor, e eu vou dizer, o que diferencia ainda é o atendimento humano. E sabe por quê? Porque atrás de um digital, por mais que tenha um robô, o robô ele é parametrizado por quem? Por homens. A própria inteligência artificial, se você não der a informação certa, ele não te devolve certo. Tu precisa alimentar. Ou seja, o homem continua sendo ainda o centro. Claro, espiritualmente falando, Jesus é o nosso centro. Mas dentro da parte humana, o homem ainda é o centro. É o homem que parametriza a máquina, é o homem que coloca os parâmetros dentro de um software. Então, pense nisso. Entenda, o teu sucesso vai estar em cima de pessoas bem relacionadas, bem treinadas, bem engajadas, bem alinhadas com a tua estratégia. Maravilha. Anotou? É importante. Obrigado, Pastor Moisés. Pastor Gabriel, o que o senhor deixa de mensagem aí para a nossa turma? Querido, quero agradecer a presença do Pastor Moisés, uma aula de vendas aqui. Eu fiquei quietinho só absorvendo. Anotando, vendo, porque para mim é muito novo, muitas coisas. Eu acredito, o empreendedorismo começou a nascer, né, na minha vida alguns anos atrás. E eu comecei a precisar conectar as coisas. E essa conexão começou a abrir portas. E a venda é onde eu comecei a criar relacionamentos, comecei a criar amigos. Uhum. E eu trato, hoje, né, eu tenho essa condição de tratar os meus clientes com empatia, com amizade, num nível em que eu posso falar, ele pode me falar, me retornar, sem se ofender. Eu levo os meus clientes nesse nível brando. E não foi fácil, porque no passado eu não queria ver pessoas. Eu era extremamente técnico. Só queria consertar o computador, consertar uma peça aqui, outra ali. Acabou, vou embora. E aí, com o passar do tempo, o senhor começou a aprimorar isso. E eu descobri o quão importante é lidar com pessoas. E a venda, ela fecha isso, porque todo mundo está querendo comprar alguma coisa. Uhum. Né? Alguém quer comprar uma casa, alguém quer comprar um telefone, alguém quer comprar um carro, alguém quer comprar roupa. E alguém está ali para vender. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Uhum. Né? E quando chove, alguém vende guarda-chuva. Sempre surge vendedor de guarda-chuva. Então, a oportunidade... Mas está no bueiro ali, né? Quando vai chover, o cara pula. É verdade. Está escondido. Então, a oportunidade sempre está disponível. A gente só tem que olhar, que nem o senhor falou, viu o tempo do negócio, viu a situação da pandemia, e ali tem um mercado. Ali tem uma veia que nós temos que explorar. Sabe? Eu acho isso esse time assim, que a gente tem que pegar enquanto vendedor, enquanto gestor de uma empresa, enquanto dono de um negócio. Precisa pegar esses detalhes, e o podcast tem sido uma ferramenta que tem nos levado a ver o empreendedorismo, os negócios, com um olhar totalmente bíblico, totalmente de Deus, onde Deus está aqui liberando bênção sobre a cabeça do vendedor.
sabe? Então a gente só tem que entrar de cabeça no que Deus está nos falando, no que Jesus está nos dando e crer, sabe? Uma oportunidade de ouro nessa noite para os vendedores, para aqueles que querem romper com venda, né? Tem gente que vende joias, semi-joias, vende roupa, né? O tempo que as pessoas ainda, não sei se ainda vão, mas eu lembro do tempo que as pessoas iam com a sacola lá na casa e abriam no sofá. Ainda tem bastante, né? Ainda tem. Abria roupa e tinha casaco e tinha roupa. Na outro mês eu venho com as roupas de inverno. Na outra vez eu trago coberta. E as pessoas... Eu via esses vendedores na minha infância, na minha adolescência. E o vendedor de enciclopédia, o vendedor de livro... Entreguei a idade, né? O vendedor... Nem sabe o que é isso, cara. Né? Tem gente que não sabe o que é isso, uma Barça. Google né? escrito. É o Google de forma escrita, né? Em livros. Então, queridos, olha, que enriquecedor esse tempo. Raul, Pastor Moisés, que enriquecedor. Maravilha. Parabéns e muito obrigado. Que Deus abençoe cada vez mais. Obrigado, meus guris. Obrigado, viu? Obrigado pela Nós que oportunidade. agradecemos, pastor. Deus Bom, abençoe. espero que tenham gostado. Eu sempre costumo fazer um apanhado geral do que a gente falou aqui. Como a gente falou de muita coisa, vai ser difícil para mim aqui fazer um apanhado geral. Algumas coisas eu vou trazer aqui para fechar com um tempero. Tudo começa e termina com uma venda. Isso significa dizer que tudo começa e termina com relacionamento. Entender de comportamento humano é entender de vendas. Se você hoje está com dificuldade de vender, possivelmente você está com dificuldade de entender o comportamento humano, seja do teu cliente, do teu funcionário, da tua estratégia de venda. Eu já vi boas estratégias darem errado porque as pessoas que estavam executando a estratégia eram as pessoas erradas para aquela estratégia. A estratégia era a melhor do mundo. Então, pessoas hoje ainda são o centro da nossa conversa aqui. Seja o consumidor que está mudando de comportamento, de idade, de consumo. Seja o teu vendedor que precisa sim de mais técnico, como o pastor Moisés trouxe. Não adianta eu ter apenas relacionamento, mas se eu não entender tecnicamente como usar esse relacionamento no momento certo. A gente teve exemplos aqui. Às vezes o relacionamento salva a meta do mês por todo um histórico que tu tem com o teu cliente. Isso chama respeito também. Isso chama vínculo do negócio. Trouxe para cá também como elementos que o vendedor chato é o que falta técnica. E o vendedor chato, ele espanta cliente. E se eu estou sendo chato é porque está me faltando argumentação. Né? Então, tudo isso são elementos para eu olhar para dentro do meu negócio como empreendedor, e esse é o cerne aqui do nosso bate-papo, é olhar para o meu negócio se as minhas vendas estão caindo, se meu cliente está indo embora, se ele não está ficando, está faltando relacionamento, está faltando entendimento do cliente, está faltando entendimento de pessoas. Então, para fechar aqui, vendas é relacionamento com pessoas. Então, vender é se relacionar. Segue o canal, curte se gostou, comenta aí para nós, para a gente poder cada vez mais evoluir. Espero que você tenha gostado, para nós foi uma bênção e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para